do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. Nós vamos continuar o nosso projeto no Node aqui, né, que é o cadastro de receitas, para que a gente possa aprender como fazer um MVC, né? Bom, então hoje, continuando o projeto de receitas, só queria recordar com vocês que na aula passada nós criamos um esqueleto de como o programa vai ser, então um esqueleto principal, não está tudo pronto, é óbvio, né, que nós vamos colocar os ossinhos lá no esqueleto, tá, manjou agora? Entendeu? Então, nós vamos ainda colocar tudo isso lá, mas nesse primeiro momento nós vamos continuar construindo. Na aula passada nós criamos o banco, fizemos a conexão com ele, e hoje nós vamos trabalhar nas tabelas, tá? Recordando um pouquinho do MVC, a gente viu isso daqui na aula passada, né, onde eu tenho o view, o controller e o model, né? Ao contrário, não é bem ao contrário, mas MVC, a gente está trabalhando, essa é a sigla, mas a gente aqui trabalha um pouquinho invertido. Hoje nós vamos trabalhar basicamente com o model, certo? Na aula que vem nós vamos trabalhar nos controllers e por fim nós vamos trabalhar com view. Então essa é a maneira com que a gente desenvolve o MVC. Ok? Bom, pelo menos a maneira que eu desenvolvo. Só recordando aqui, esse é o banco de dados que nós vamos trabalhar, então nós vamos criar essas tabelas, né? Enquanto modelo ainda, nessa aula eu quero me concentrar em criar essas tabelas. Tem bastante código para a gente digitar, então eu vou quebrar, né, deixar para efetivamente criar isso no banco de dados na aula que vem. Então, nessa aula aqui, nós vamos criar o código que representa esse modelo, tá ok? Vocês vão ver que existem algumas colunas da tabela aqui que a gente não usa na hora que vai criar o modelo. Por quê? Porque como a gente usa o Sequelize, ele cria automaticamente algumas coisas para a gente, beleza? Então, vamos para o código então. Bom, gente, então vamos começar aqui, né, desenvolver efetivamente o projeto. A primeira coisa que eu vou precisar vai ser criar aqui uma pasta. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta. Ó, se você tem dificuldade de criar aqui direitinho, ó, tem algumas coisas aqui que estão abertas, ou se tiver selecionado, clica aqui. Ó, selecionou o quadradão aqui, ele vai criar no raiz do projeto. Então, beleza, vou criar aqui uma pasta chamada Models. Pode ser Models, tanto faz, tá? Como aqui eu criei uma chamada Views, eu vou criar uma Models e depois, adivinha, eu vou criar uma Controllers, né? Mas é isso aí. Como que a gente começa? Dá uma olhada aqui em todos os modelos juntos. Você vai ver que existem pontas que não têm relacionamento com nenhum. Eu vou destacar aqui essas pontas, preste atenção nelas. Eu poderia começar de qualquer uma delas, ok? O importante é que você deixe para o final aquelas que têm relacionamentos, ok? Bom, eu escolhi para a gente começar aqui a unidades. Então eu vou vir aqui em Models, vou clicar com o botão da direita, novo arquivo, e eu vou chamar de unidades.js. Legal? Vamos começar aqui a construir. A primeira coisa que eu preciso aqui do meu amigo const Sequelize require Sequelize. Então eu vou precisar primeiro do meu amigo Sequelize aqui. É muito importante que você faça aqui a conexão com ele, tá? Agora eu vou precisar também da conexão do banco que a gente criou. Então vamos chamar aqui de connection, vai ser igual a require, e agora nós vamos ter que chegar na pasta database. Ó, eu estou na Models, eu tenho que voltar uma e depois entrar dentro de database, e dentro de database eu tenho aqui o database.js. Então eu tenho que colocar isso daqui lá. Então eu vou voltar um nível, entrar em database e dentro de database vou selecionar a database. Tá, ok? Essa que é a magiquinha dos 2 pontos aqui. Beleza? Bom, aí eu vou criar aqui o meu model. Tá? Então eu vou chamar ele de unidades. Vamos chamar com o mesmo nome da tabela. Vocês vão ver que não há necessidade, você pode ter um nome diferente, mas eu acho que tem que ter coerência, né? Aí eu vou lá em connection, então eu vou utilizar a conexão e eu vou dar um define
E agora eu vou entrar com algumas informações. A primeira informação é o nome da tabela, tá? Unidades. Aqui é a tabela física que vai ser criada no banco ou que já está criada. Você pode trabalhar também de outra maneira. Logo em seguida, ele vai vir aqui um JSON que vai ter a informação que a gente precisa aqui para criar a tabela. Então dá uma olhadinha no modelo que está aí na tela. Eu tenho duas colunas, a coluna ID e a coluna descrição. A coluna ID ela é criada automaticamente, então vamos deixar que o Sequelize faz isso. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui então a coluna descrição, e a descrição ela é descrita por um outro JSON. Então, qual que é o tipo da minha coluna? Ah, lá é um varchar, mas o que isso é? Como que eu represento isso aqui dentro do Node? Então, eu vou vir aqui e vou falar, olha, você vai pegar no Sequelize e você vai criar para mim uma coluna do tipo string. E aí ele vai se adequar para chegar no varchar, tá ok? Porque nós não temos varchar dentro de JavaScript, nós temos string, então eu faço essa correlação aqui. Além disso, eu vou falar aqui allow null false. Então essa coluna não pode ter nulos, tá? Tem que ter aqui uma descrição. Beleza, então eu já tenho aqui o meu modelo criado. Lembra que eu falei, o ID eu pulo porque ele cria automaticamente, tá ok? Aí depois eu vou ter um comentário aqui. Eu vou escrever, porque fica mais fácil para você entender. Depois a gente comenta aqui, eu vou falar o que é. Então eu vou vir aqui, unidades.sync. Eu quero que faça um sincronismo com o banco de dados. E aqui tem um JSON force true. Beleza, o que quer dizer isso daqui? Que quando eu acrescentar isso daqui dentro do meu app.js, lembra que aqui eu estou criando um modelo, mas eu não estou ainda adicionando no esqueleto que nós fizemos, tá ok? Então tudo vai ser amarrado lá. Calma, tenha paciência. Hoje nós não vamos executar código nenhum, hoje nós vamos criar um modelo. É assim que funciona, a gente tem que criar primeiro a base do que a gente precisa para depois sair criando o código executável, tá ok? Bom, então o que acontece? Quando eu adicionar isso lá, e ele chegar nessa linha, ele vai criar a tabela dentro do banco. Ele apaga, dá um drop table e depois dá um create table. Então, você não deve deixar essa linha de código disponível. Tá? Outra coisa, se você trabalha numa empresa que tem um DBA e o banco de dados é coordenado pelo DBA, você não põe a mão. Ele vai criar a base de dados lá e depois você vai simplesmente descrever ela aqui sem precisar colocar aqui essa linha de código, porque não é você que cria a tabela, tá ok? Então nós vamos deixar comentado porque eu quero criar de maneira ordenada. Lembre-se que tem tabela que tem referência com outra tabela, então você tem que criar aquela que não tem referência primeiro, para depois criar a outra. Então a gente vai fazer isso de maneira controlada, tá ok? Deixa quieto por enquanto. A gente vai ver isso na próxima aula. Aí eu vou exportar aqui o meu módulo. Exports igual unidades. Pronto, esse aqui é mais ou menos um modelo de uma tabela dentro do Sequelize, ok? Salvei ela aqui e agora nós vamos para outra. Nós vamos continuar aqui e eu vou dar um exemplo agora de uma que tem foreign key. Então vamos lá, eu vou criar aqui um novo arquivo. Eu vou escolher aqui a tabela de ingredientes, porque a de ingredientes ela está amarrada à de unidades, tá? Ó, dá uma olhada no modelo aqui, ó. Ela está amarrada uma na outra. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu ingredientes e eu vou amarrar isso daí em unidades. Então eu vou criar aqui ingredientes.js. Beleza, está aqui. Eu vou simplesmente copiar isso aqui para não ter que ficar digitando sempre as mesmas coisas aqui. Então está aqui, ó. Eu vou precisar, para fazer então uma tabela, só recordando, eu preciso do Sequelize e do Connection. No caso dessa aqui, ela se amarra a outra tabela. Então eu tenho que também ter uma referência àquele outro arquivo. Então eu vou chamar aqui de unidades, const unidades, igual require. E unidades está no mesmo nível aqui. Então o que eu faço? Ponto barra unidades. Só isso aqui, fiz a amarração. Ok? Agora a gente vamos continuar o código aqui. Eu tenho aqui ingredientes, então eu vou criar aqui
o meu objeto ingredientes, da tabela ingredientes. Ele tem aqui também, ó, ID, descrição e a ligação e a coluna que faz a ligação, ok? Então eu vou deixar só a descrição aqui. Vou falar que ele é string, que também não permite nulos, certo? E agora nós vamos fazer aqui a amarração da foreign key. Então eu vou falar que a tabela ingredientes, ela pertence a unidades. Quando eu faço isso, eu crio a foreign key, eu crio aqui a amarração, ok? Então aqui vamos criar aqui o ingrediente de novo. E aqui exportar ingredientes. Beleza. Então tá aqui, ó, como que eu faço a foreign key. Aqui, eu preciso declarar a coluna da foreign key? Não, ele vai criar automaticamente. Você vai ver que fica bem simples, né? Porque você não tem que ficar criando lá no banco um monte de coisa. Aí ele vai fazer muita coisa pra gente. Além da coluna descrição, da coluna ID e da coluna, se eu não me engano, é ingredientes ID que ele vai criar aqui. Ingredientes não, unidades ID. Além disso, ele vai criar created at, uma coluna que vai ter um timestamp lá de quando foi criado a linha da coluna, e updated at. Essas duas ele mantém lá, ok? Então, muito importante. Ele vai fazer isso, muito importante você saber que ele cria essas tabelas. Vamos para o próximo aqui agora. Eu vou também pegar aqui uma agora que não tem referência nenhuma, que vai ser a de usuários. Então, usuários.js. Beleza, criei aqui, eu vou copiar e colar aquele lá que já estava, né? Então, eu vou criar aqui usuários. Só que aqui agora eu vou ter que criar duas colunas, né? A coluna e-mail, dá uma olhada no modelo aí em cima que está aparecendo aí. É do tipo string, também não permito falso. E depois a coluna senha. Veja, eu coloquei aqui uma vírgula, ó, e a partir daí eu continuo aqui o meu código. A senha é do tipo string também. Depois nós vamos ver como é que a gente criptografa isso e tudo mais. Fique em paz quanto a isso daqui. Vamos criar um modelo primeiro, ok? Mas a gente vai gravar a senha como criptografada, tá? Para não ficar aí uma senha perdida aí, né? Para que se alguém tiver acesso não consiga criar isso daí. Então aqui usuários e aqui usuários. Beleza? Beleza, tem aqui, já criei a minha tabela de usuários. Olha a minha colinha aqui, eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Você pensa, nossa, o cara não erra nunca. Não, é que eu já tenho o modelo pronto e aí eu pego na minha colinha aqui para ficar mais fácil para mim. Vamos criar aqui agora a tabela de passos da receita, né? Então vamos criar aqui um novo arquivo, vamos chamar de passos.js. Beleza, vamos criar ela aqui. Então aqui, vamos já fazer tudo ao mesmo tempo aqui. Aqui eu vou deixar em minúsculo para seguir o padrão. Ela tem uma descrição, que é do tipo string, e ela tem também aqui uma ordem. A ordem, ela é do tipo numérico. Então eu vou vir aqui type sequelize.integer. Como é que eu fico sabendo todos os modelos, todos os tipos de coluna que o Sequelize usa? Documentação, gente. Eu não vou partir para documentação aqui. Eu acho que, como você é desenvolvedor, você tem que aprender a buscar as coisas. Então, vai lá na página do Sequelize, lá você tem muita informação, ok? Aqui eu estou dando meio mastigadinho, mas você é desenvolvedor, aprenda a trabalhar com a documentação, beleza? Bom, então tá aqui, passos já está pronto, vou salvar. Agora nós vamos criar a tabela principal, que é a tabela de receitas. Ela vai ter aqui duas foreign key. Então vamos lá, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado receitas.js. Vamos colar aqui.
Já vamos alterar aqui para receitas. Beleza? Então tá aqui, connections, vamos criar aqui então. Eu vou precisar de duas foreign keys, uma com passos igual require ponto barra passos e uma outra com usuários. Const usuários igual require ponto barra usuários. Beleza? Tá aqui. Aí eu vou vir aqui a receita, ela vai ter uma descrição, vai manter como está aqui, e ela vai ter também uma foto, a foto da receita, ok? Então isso já implica que a gente vai ter que fazer o quê? Vai fazer upload de foto. Eu não vou guardar a foto dentro do banco de dados, isso não é legal. O que a gente faz? A gente pega a foto que foi enviada, muda o nome dela para um nome aleatório, para que não fique isso amarrado dentro com o mesmo nome, tá? Isso não é legal. A gente cria um número aleatório para ela, grava numa pasta e guarda dentro do banco de dados o quê? O caminho para se chegar nessa foto, ok? É assim que funciona. Então eu vou vir aqui, vou falar que type, eu preciso guardar um caminho. Qual que é o tipo de dado que guarda um caminho? Uma string, né? Uma string. Então tá aqui. Também é obrigatório o campo. Nós não vamos trabalhar com campo aqui que não seja obrigatório. Se tiver algum campo que não é obrigatório, ou você não coloca o allow null, ou então você coloca true aqui, tá? Vai dar na mesma. E agora vamos criar aqui as duas foreign keys. Então, eu vou pegar aqui o receitas, ponto, belongs to, e amarro ela com passos. Depois, eu venho aqui, belongs to, amarro ela com usuários. Pronto, está aqui prontinho a minha tabela de receitas com as duas foreign keys. Ok? Dá uma olhada aí no modelo que ficou na tela. Você viu que ele tinha duas amarrações. Agora, nós vamos criar a última tabela. Botão da direita aqui em Models, novo arquivo. E eu vou chamar essa daqui, ela é uma tabela de ligação, né? Ingredientes receitas.js. Copiar aqui o código para facilitar. Vou mudar aqui receitas. Ingrediente receitas, né? Ingredientes receitas. Aqui eu vou mudar um pouquinho. Eu vou deixar minúsculo aqui, ó. Ingredientes, underline receitas. Vai ficar igual o modelo que você está vendo aí na tela. Beleza. Então tá aqui. Ele não tem aqui descrição, tem uma quantidade, é do tipo integer, allow null false, beleza, tá aqui, bonitinho. Agora aqui a gente vai criar aqui as duas amarrações dela. Então, ingrediente receitas, ponto, belongs to, ingredientes. Faltou uma coisa aqui, né? Vou ver se você está ligado, você já está sabendo o que está faltando. Mas vou continuar criando aqui, depois eu vou lá e faço isso. Belongs to receitas. Beleza. O que faltou? Faltou... não faltou nada não, já está bonitinho aqui. Que eu estou bobeando, que eu não dei um enter aqui, eu bati o olho lá não vi. Então tá aqui, ó. Ingredientes receitas, está bonitinho aqui. Feito a tabelinha. Beleza? Então, é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É muito importante você entender como criar esses modelos, ok? Talvez existem aí outras maneiras de fazer isso, mas eu estou dando aqui a minha experiência, aquilo que eu entendo como o ideal, ok? Então, vamos colocar assim, essa é a maneira que o Nava desenvolve, certo?
Com o passar do tempo, você vai criar os seus modelos, você vai criar a sua maneira de trabalhar. Beleza? Mas isso daí é uma outra conversa. Uma conversa para a gente ter aí no futuro. Legal? Bom, não esquece de curtir esse vídeo aqui. Compartilhe o nosso canal, ele está crescendo. Eu creio que logo a gente vai estar aí com 1000 inscritos. Isso é bastante interessante e bastante saudável para o canal. Ok? Ajuda aí nessa meta. E aí a gente conversa algumas coisas aí que eu tô pensando para a gente fazer no futuro. Legal? Isso aí, gente. Então não esquece de compartilhar, de curtir. Se você não é inscrito, inscreve aí. Até mais. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C